Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer o vídeo número 3, tá? Das profecias dos meus projetos, ok? E quero recomendar que você acesse a playlist anúncios, tá? Para você ver quais são os projetos que eu estou empreendendo, tá? Ok? Você saiba que existe um boicote, entendeu? Existe uma opinião pública, existe uma oposição, entendeu? Existem pessoas invejosas trabalhando para você não conseguir, tá? Tanto pessoas que fazem parte de um esquema comum, tá? Quanto de uma opinião pública, quanto vagabundos, entendeu? Trabalhando para conspirar com espionagem, magia negra e conspiração, tá? Então quero que você apoie esses projetos, que você os analise assim conforme eu vou falando, e para você chegar à conclusão e falar assim, sim, são coisas legais, sim, são coisas interessantes, sim, uma pessoa empreender nesses projetos. Estou torcendo para você conseguir, e se eu souber de alguma pessoa que eu possa encaminhar isso aí para patrocinar, eu vou encaminhar esses projetos aí. É isso aí, encaminhe para uma pessoa que possa patrocinar, tá? E mostre para mais pessoas, tá? Que eu quero que todo mundo tome conhecimento do empreendimento, tá? Ok? Saiba que é grande a inveja, tá? Ok? E já falei que tinha 2 animais, tá? Da parentela se levantaram contra mim, e eu falo sobre isso daí, tá? Ok? E aí você vê o link da descrição, tá? Com as anotações que eu fiz por escrito, tá? E os links. E para você ver o que tem nos links, tem que copiar o link e colocar na barra de endereço, tá? Se porventura o link não abrir, tá? Ok? Então é isso aí. Bom, o que eu vou falar nesse vídeo aqui é o seguinte, sobre as profecias do meu trabalho, tá? Dos meus empreendimentos. Bom, a primeira coisa que eu queria falar, deu um branco aqui na minha mente, eu estava pensando aqui o que falar, é isso. Eu vou começar direto então pela parte, vou introduzir, aliás, me lembrei aqui, quando chegou para o ano de 2006, tá? Deus começou a colocar bem forte no meu coração um sentimento de revolucionar o mundo, tá? Por uma boa influência, tá? Foi um sentimento, tá? Que eu poderia explicar com mais detalhes em outro momento, tá? Deus começou a colocar no meu coração um sentimento de bem influenciar a sociedade, tá? E aí eu lembro de algumas coisas que passavam na minha mente nessa época aí, em 2006. Passando mais tempo, tá? Eu comecei a entender que Deus estava me dando o dom, tá? De ser um conselheiro de líderes, tá? Consegue entender? O dom de ser um conselheiro de líderes, ou seja, estar juntamente com uma pessoa, tá? Lhe fornecendo informações, tá? Que sejam boas, tá? E úteis, tá? Para que essa pessoa desenvolva uma liderança, tá? Que seja eficiente, tá? Mas que agrade a Deus, consegue entender? Algumas pessoas não acreditam diretamente em Deus, tá? Mas existe a consciência, né? O rei Salomão dizia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Quando ele falou isso, ele não estava falando que acreditar em uma divindade qualquer, ou acreditar em qualquer porcaria que se chame pelo nome de Deus, é necessário para se fazer as coisas, para ser o princípio da sabedoria. Muito pelo contrário, né? Ele estava se referindo diretamente à consciência, entendeu? A capacidade que Deus deu ao ser humano, tá? De discernir entre o certo e o errado, entendeu? Então isso é o princípio da sabedoria, consegue entender? Ok? Então, e depois de um tempo, tá? Deus colocou no meu coração essa coisa de ser um conselheiro de líderes, tá? Ok? E aí eu cheguei a fazer alguns vídeos aí falando sobre isso, e aí veio a inspiração de fazer os vídeos falando sobre ser um diplomata internacional, né? Ser um diplomata internacional tá dentro do exercício de ser um conselheiro de líderes, tá? Mas também adentra na ideia de você ter uma autonomia maior para se expressar, entendeu? Independente das lideranças, consegue entender? Você tem uma autonomia para aconselhar a líderes, mas para fazer discursos publicamente, tá? Ser um porta-voz, tá? Ok? Influenciar não somente a líderes, mas influenciar qualquer pessoa, tá? Para o exercício de alguma coisa que seja útil, tá?
mas que caminhem pelo caminho direito, entendeu? Ok? Bom, então isso aqui eu coloco como introdução. Significa que uma das coisas que eu tenho pensado a respeito dos meus projetos, tá? Eu vou colocar a parte que para mim não esquecer no final, tá? Que eu ia colocar no final. Quando Deus tem um projeto para fazer, tá? Quando Deus tem razões, quando Deus tem um objetivo a realizar, Deus enxerga na sociedade como se fosse um plano. Não sei se você já viu aqueles aparelhos que tem uma certa tecnologia que se coloca eu estou imaginando aqui, tá? É como se você colocasse um mapa, entendeu? Um mapa e um percurso pré-estabelecido sobreposto à máquina, com uma iluminação por baixo. Eu acredito que existe uma máquina dessa daí, entendeu? Mas o que me passou aqui na mente é que assim, significa que por cima está um mapa, entendeu? E sobreposto a isso daí está uma trajetória, como é que eu vou dizer? Simétrica, entendeu? Uma trajetória simétrica em cima de um mapa com as estruturas informes, consegue entender? Significa que o que eu estou tentando expressar é que o caminho que Deus estabeleceu e os objetivos dele passam por cima de tudo aquilo que é o raciocínio humano, entendeu? Os empreendimentos humanos, o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, entendeu? Deus tem um objetivo estabelecido, entendeu? Quando ele estabelece alguma coisa para ser feito, aquilo vai ser feito, entendeu? Uma das coisas que acontece na Bíblia é que Deus sempre anuncia alguma coisa para acontecer no futuro. E quando ele diz que aquilo vai acontecer, ele justamente prova a capacidade das pessoas de acreditarem que o que ele falou vai acontecer exatamente daquele jeito ali. Consegue entender? E algumas vezes ele faz isso com esse objetivo mesmo, de desafiar realmente a capacidade das pessoas de acreditar, para que no final as pessoas vejam exatamente acontecendo aquilo que ele determinou. Consegue entender? Consegue entender? Então, quando eu penso nos meus projetos, tá? Eu penso numa coisa assim, entendeu? Quando eu vejo as conspirações que se desenvolvem no mundo, a opinião pública, o que mais que você pode imaginar como uma oposição ou como contraditório, entendeu? A questão econômica, entendeu? As regras para se negociar dinheiro, entendeu? A maneira como as pessoas estão entranhadas por determinadas doutrinas, tudo isso daí não me interessa, você consegue entender? Eu me preocupo bastante com aquilo que Deus esteja falando. E uma das coisas que eu queria colocar aqui é o seguinte: às vezes eu sou muito criterioso, tá? E muito ambicioso de que Deus me diga a respeito das coisas que Ele quer fazer, entendeu? E eu sou sincero, tá, que o que eu consigo extrair de Deus em termos de informações, tá, é muito pouco, você consegue entender? Mas muito mais do que qualquer coisa vil e nojenta que encosta o cu no olho dos outros, você consegue entender? Por quê? Porque Deus é muito alto, entendeu? E Ele pesa todas as coisas, entendeu? Consegue entender? O rei Davi falou o seguinte, ele falou assim: Deus esquadrinha o coração e sonda o íntimo dos pensamentos, entendeu? Então, para Deus fazer as coisas, tá? Ele faz com muito cuidado, entendeu? E Ele é Deus, entendeu? Está muito acima, entendeu? Da indignidade humana. Então, quando eu me disponho a acreditar alguma coisa, até mesmo quando o meu empreendimento é muito nobre, eu sei que a decisão final é somente Deus. Não adianta você se iludir, entendeu? E você querer, você construir alguma coisa muito engenhosa, não somente engenhoso em termos de inteligência, entendeu? Mas engenhoso em termos de boas intenções, entendeu? E você apresentar isso com muita boa vontade para Deus, se Deus não tem o objetivo de fazer aquilo ali, entendeu? Você vai estar somente lutando contra Deus, consegue entender?
Mas uma linha paralela que tem contra isso, que esse furingo que encostou o cu no meu olho, se eu dei uma metralhada no olho desse vagabundo. A outra linha paralela a isso daí é quando Deus aprova o que você falou e diz assim: olha só, gostei muito disso daí que você se dispôs a fazer, e vou falar uma coisa para você. Eu não estava pensando em fazer isso, entendeu? Que você fizesse isso. Mas porque tem oposição contra você se dispondo a se opor, eu vou fazer exatamente isso que você falou, que você quer que eu faça. Eu vou fazer só porque você quer que eu faça. E vou destruir tudo aquilo que é oposição contra você. Sim, eu acredito nisso que eu falei aqui. Você consegue entender o que eu estou falando? Bom, agora eu vou chegar na outra parte, tá? A gente tem 5 minutinhos só agora, tá? Preste atenção. Então acredito que eu expliquei bem, tá? Sobre a força, tá? Da fé que eu tenho em Deus, tá? E como eu enxergo as coisas só um ponto de vista de Deus. Consegue entender? Ok? Significa que tudo que encosta o cu no olho dos outros pode me apresentar 1 milhão de razões para que alguma coisa minha não seja feita. Eu tenho 1 milhão de razões, tá? Razões mesmo, tá? Para dizer que esse indivíduo leve um tiro no olho e eu faça tudo isso daí. Ok? E aí, e a fé também, que é a capacidade de acreditar. 1001 razões. Consegue entender? Então vamos lá. Agora eu vou falar que eu tenho um projeto, tá? De ser patrão, tá? Dessas duas atrizes, a Natalie Portman e a Jan Zi. Poxa, já ser o patrão, você vai ter que estar na posição mais alta. É bastante interessante falar isso, né? Porque para eu ser patrão delas, talvez eu não precise nem estar na posição mais alta. Consegue entender? Talvez numa posição muito mais baixa a posição delas eu possa ser patrão delas. Consegue entender? Por quê? Porque eu acredito muito na força desses projetos, entendeu? Eu acredito nesses projetos com a envergadura de uma produtora, já falei nos outros vídeos, tá? Ok? Mas independente de ser uma produtora, entendeu? Alguma coisa, um conjunto de coisas assim com muita força, entendeu? Com muita força, com muita potência, entendeu? E o que eu acredito é que nestes empreendimentos, uma das ambições, tá, faz parte desse vídeo, tá? É acabar com tudo que encosta o cu no olho dos outros, tá? Eu estou debruçado realmente sobre o propósito, tá? De produzir o que há de melhor, tá? De fazer o que há de melhor, de me empenhar mesmo assim, estar ambicioso mesmo de produzir, tá? Qualquer tipo de estratégia que seja revolucionária para banir da terra tudo que encosta o cu no olho dos outros. Você consegue entender? Para espezinhar completamente qualquer coisa que encosta o cu no olho dos outros, para desprezar, para destruir, tá? E para espezinhar completamente isso daí da sociedade. Consegue entender? Eu estou interessado em trabalhar para acabar com isso daí. Você consegue entender? Com muita disposição e boa vontade, tá? Ok? Inclusive dar um tiro, no mínimo dar um tiro no olho de tudo que encosta o cu no olho dos outros. Ok? Agora eu vou falar aqui sobre a questão das atrizes. Mas o que eu acredito, tá, é que primeiro, tá, elas me patrocinem. Significa que o que eu penso a respeito disso, tá, é de eu estar trabalhando para elas, tá, sendo patrocinado para que através dessa postura minha de diplomata, tá, e de um conselheiro, tá, eu venha me tornar líder dos maiores artistas do mundo, entendeu? Eu possa congregar o que há de mais interesse da minha parte, entendeu? Do que custa mais caro no mundo inteiro, consegue entender? Eu conseguir agregar isso daí a mim, você consegue entender? Mas primeiro eu preciso, tá, ser patrocinado. Então a minha estratégia, tá, é que eu seja patrocinado para eu produzir, tá, essa série de projetos aí. Eu ter que construir tudo isso daí, tá? Então é isso que eu quero. Então eu ambiciono ser patrocinado, tá, por uma pessoa muito alta, tá, para construir essa série de projetos aí. E eu trabalhar por um período de tempo desenvolvendo tudo isso daí, tá? Até esgotar realmente todas as minhas forças, tá? Em tudo isso que eu quero empreender, tá? Para ser algo de envergadura internacional, tá? Algo com grande força, tá? E com grande intenção, tá? Força de intenções, tá?
e com um tiro no olho de tudo que encosta o cu no olho dos outros, ok? E aí o que acontece? Terminando aqui, e aí, seguinte a isso, tá? Eu consegui ser o patrão, tá? Dos artistas mais altos do mundo, entendeu? É isso aí.